Olá, pessoal. Hoje é a nossa última aula, pensando na parte teórica. Depois a gente tem as apresentações dos estudos de caso e o teste final, que é uma prova abrangendo todo o conteúdo que a gente viu até o momento. Hoje a aula é sobre as emergências psiquiátricas. Eu já mandei um material de apoio para leitura e vou disponibilizar essa aula, o link dessa aula, assíncrona, e também alguns vídeos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, no AVA, no e-mail. Espero que a gente consiga, que eu, tenha conseguido passar essas informações para vocês de uma forma clara e objetiva. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. As emergências psiquiátricas, elas abrangem, o abuso de substâncias, crianças e cônjuges, violências, como homicídio, suicídio, estupros, problemas sociais como moradia, envelhecimento, HIV e problemas médicos legais e o gerenciamento. O que precisa ser resolvido, diante de uma emergência psiquiátrica? A crise psíquica. A condição psíquica e comportamental implica na vulnerabilidade e requer intervenção imediata, porque ela traz riscos à vida daquela pessoa, ou familiares, ou para a população, de uma forma geral. Quando a pessoa está em uma crise psíquica, ela acaba oferecendo esse risco para ela mesma e para as outras pessoas. Quais são as causas, então, das crises psíquicas? Pode ser uma condição orgânica, o efeito do uso de uma substância ou o próprio transtorno mental. Quais são as principais condições enfrentadas, no cotidiano das equipes que atendem, então, pessoas com transtornos mentais? A gente tem instabilidade psíquica relacionada ao quadro orgânico desse indivíduo, o paciente violento e tentativas de suicídio, Então, tentativas suicidas são as principais condições enfrentadas pelas equipes de saúde. O paciente com agravo orgânico, ele vai manifestar alguns sintomas psiquiátricos. E quais são esses agravos orgânicos? A gente pode ter um AVE, então um acidente vascular encefálico, um TCE, então um trauma crânioencefálico, tumor, sepse, meningite, encefalite, agravo hepático, insuficiência renal, desequilíbrio hidroeletrolítico e hipoglicemia. São situações orgânicas que levam a manifestações manifestações psiquiátricas, sintomas psiquiátricos. Então, a gente tem que identificar se aqueles sintomas são decorrentes de algum agravo orgânico, que podem ser um desses aqui que eu citei. E o que eu preciso fazer? Resolver a causa daquele agravo orgânico que levou aos sintomas psiquiátricos. Então, ele tem risco de letalidade? Ele pode ter uma piora do quadro, entardecer ou anoitecer. A gente tem uma oscilação do nível de consciência de repente, ficou violento ou com medo ou assustado. E os profissionais precisam estar atentos a esses detalhes, Nunca apresentou nenhum transtorno mental anteriormente, a piora do quadro foi de repente, ele tem uma oscilação da consciência de repente também, ele ficou violento ou com medo ou assustado de uma forma que normalmente não acontecia, e ele não tem esse histórico de transtorno mental. Então, os profissionais precisam estar atentos a isso para descobrir se foi um agravo orgânico e não um transtorno mental. O paciente violento, a gente precisa saber que, diferente do agravo orgânico que a gente viu lá, só um pouquinho, pessoal, que saiu parou de compartilhar a tela aqui por algum motivo. Deixa eu só ver se vai voltar certinho para a gente não perder. Acho que sim. A linha do raciocínio. Tá gravando, ok. Diferente, então, do agravo orgânico, que a pessoa, por alguma doença, começou a apresentar aqueles sintomas psiquiátricos, o paciente violento, quando a gente fala de paciente violento, a gente precisa entender que o portador de um transtorno mental, ele não é necessariamente violento.
A violência do paciente pode ser resultado da conduta da equipe de saúde, como a equipe atendeu aquele usuário, como a equipe identificou os sinais de uma crise psíquica que ele poderia evoluir para aquela situação de violência. Responder à violência com irritabilidade, desprezo, contenção e violência não abrandará a situação. Na verdade, vai piorar a situação e o quadro, né, de crise psíquica daquele usuário. Então, a gente precisa entender, né, que o portador de transtorno mental ele não é violento, não é necessariamente violento, como a equipe está recebendo e tratando esse usuário e como é a resposta dessa equipe diante de uma situação de uma crise psíquica, tá? Então, a forma como a equipe se comporta vai determinar o resultado das nossas ações diante daquela situação que o usuário está apresentando. Ideias homicidas ou criminosas em geral, agitação psicomotora, violência, ideias paranoides, medo, evitação, hostilidade, somatização, como, né, sudorese, hipertensão, taquipneia, movimentação incomum, exposição sexual ou condições que incitem a violência, são situações que a gente pode observar em pacientes, né, usuários com transtornos mentais. Então, é importante que a gente consiga também perceber, tentar identificar antes que aconteça, então, a crise, os sinais que esse usuário está dando de que ele possa, né, evoluir, então, para essa crise ou até mesmo para uma situação de violência dentro da sua unidade ou na rua ou em qualquer outro local. Por que ele está violento, né? Pode estar relacionado com o uso de substâncias, pode ser o transtorno mental mesmo, um quadro orgânico que a gente viu, então alguma doença, ou foi mal atendido. Então, a gente precisa entender por que naquele momento aquele usuário está apresentando aquele comportamento violento, ok? Então, a gente precisa saber se foi uso abusivo de substâncias químicas, se ele tem já algum transtorno mental, se ele evoluiu de forma repentina, de repente, por aqueles sintomas psiquiátricos e ele nunca apresentou isso antes. A gente precisa identificar se não é um quadro orgânico, né? Então, uma doença de base. Então, ele tinha uma hipertensão, evoluiu para um AVC, um AVE. Ele caiu e bateu a cabeça e começou a apresentar os sintomas psiquiátricos depois desse trauma. Então, isso tudo o contexto a gente precisa avaliar. Ou se ele foi mal atendido pela equipe. 40% dos casos que exigem internação hospitalar, na verdade, 40% dos casos exigem internação hospitalar. A crise é global na vida desse paciente, tudo está diferente, hostil e assustador, ele não confia em ninguém, ele tem medo e as pessoas estão assustadas com aquela situação. Isso representa os 40% dos casos que exigem, então, essa internação hospitalar. O que é importante, né? São quais as características diante de uma crise psíquica? A agilidade no atendimento, a equipe precisa estar treinada, então, concisa e integrada para agir naquele momento. A gente precisa garantir a proteção desses pacientes e a autoproteção profissional. Então, por isso que precisa de uma educação continuada, né? Uma educação permanente para a equipe de todas as unidades de saúde, estarem preparadas para atender essas pessoas em crises psíquicas, para a gente proteger tanto os pacientes, os indivíduos, como também os profissionais daquele local. Importante, a gente precisa diagnosticar a situação, reduzir os estímulos externos. Então, se a gente consegue identificar previamente uma situação que possa evoluir para uma violência ou uma crise psíquica, a gente precisa reduzir, então, os estímulos externos. Então, ruídos, né, barulho, luminosidade, quantidade de pessoas em torno daquele indivíduo. Então, a gente identificou que pode evoluir para uma crise psíquica, uma situação de violência. Eu preciso minimizar, reduzir esses estímulos externos que podem resultar, então, nesse quadro final de violência ou, né, da crise psíquica. Então,
preciso diagnosticar a situação naquele momento. Eu preciso de um local privativo seguro, uma abordagem verbal, né? Então uma continência verbal, ser apoiador e compreensivo, olhar nos olhos e mostrar as mãos, demonstrar interesse e respeito por aquela pessoa que está ali procurando ajuda. Então, se ela veio buscar ajuda, alguma coisa, a gente precisa ter um insight, identificar a situação, diminuir, reduzir os riscos, né, externos e prestar assistência adequada, um local privativo, seguro, uma abordagem verbal clara e objetiva. Eu preciso apoiar e compreender aquele indivíduo, passar segurança, eu preciso olhar nos olhos dele e demonstrar interesse e respeito, que a gente consegue dessa forma, né, controlar essa crise psíquica e impedir que evolua para uma situação pior. Apresentar-se, né, identificar rapidamente o fator estressor, isso é muito importante. Então, se é barulho, eu vou dar um jeito de colocar em um lugar silencioso, eu vou reduzir esses ruídos. Se as pessoas, né, que uma grande quantidade de pessoas, eu vou colocar em um lugar privativo. Então, eu preciso identificar o fator estressor para aquele indivíduo. Não anotar enquanto atende, então eu preciso dar atenção. Se eu estiver escrevendo, fazendo qualquer outra coisa, essa pessoa não vai confiar em mim, não vou conseguir identificar o fator estressor ou a situação que ela está me relatando. Eu preciso elaborar perguntas claras e objetivas para identificar o que é necessário naquele momento, evitar tocar a pessoa, tá? Evite o toque e deixe suas mãos à vista, para que essa pessoa não pense que você está se preparando para atacá-la. Então, com uma medicação, ou que você vai amarrá-la, né, contê-la. Então, eu preciso deixar minhas mãos livres e no campo de visão do usuário. Limite com respeito e franqueza também é necessário. Quais são as considerações psicofarmacológicas quando a gente pensa numa crise psíquica? A gente precisa pensar nos efeitos colaterais e, no caso de intoxicação química, a gente precisa pensar na desintoxicação química desse usuário. Então, em situações suicidas, né, tentativas suicidas, a gente precisa pensar nessa desintoxicação química, né? Se ela foi realizada, então, com esse indivíduo ingeriu uma grande quantidade de medicamentos tentando tirar sua própria vida. A decisão, né, e a medicação que será utilizada nessa crise psíquica para controlar esses sintomas de agressividade, de agitação psicomotora, dependem do médico, né? Depende do médico. Geralmente as medicações, né? A gente deve dar prioridade para as medicações via oral, mas isso se o usuário estiver colaborativo. Se o usuário está agitado e não é colaborativo, a gente vai fazer essa medicação intramuscular. Então, a gente tem o haloperidol, que é o Aldol, a gente tem a prometazina, que pode ser IM, o diazepam, que pode ser oral, IM ou IV, e o midazolam, que pode ser oral ou intramuscular. Mas isso quem vai decidir é o médico. Mas a gente precisa saber administrar e quais são essas medicações, tá? E prestar atenção com os efeitos colaterais, que são sedação, relaxamento. Eu tenho que cuidar para esse meu paciente não broncoaspirar, porque ele vai acabar ficando sedado, dependendo da medicação. Eu preciso garantir, então, que ele não vai ter outras complicações relacionadas àquela medida naquele momento. A desintoxicação química, ela deve ser feita no ambiente hospitalar. Então, a pessoa tomou uma grande quantidade de benzodiazepínicos, antipsicóticos. A gente precisa também fazer a hidratação e a reposição vitamínica desse paciente que foi intoxicado, né, porque tomou uma grande quantidade de alguma substância química. Então, a gente precisa, esse procedimento deve ser feito em ambiente hospitalar. Então, eu devo encaminhá-lo para uma unidade hospitalar. Podem ser utilizados benzodiazepínicos e antipsicóticos, dependendo do quadro de agitação ou de violência daquele usuário. A contenção mecânica pessoal, caiu aqui a conexão, mas acho que vai dar para a gente continuar.
Então, a contenção mecânica, ela deve ser a última alternativa e ela deve ser sempre acompanhada de um controle farmacológico, para que a gente evite complicações. Então, a gente vai conter esse indivíduo que, né, está numa crise psíquica, num momento de estado de agitação psicomotora, ou estado de violência, né? Então, a gente precisa, juntamente com a contenção mecânica, fazer o controle farmacológico. Lembrando que a contenção mecânica, ela deve durar pouco tempo, eu devo evitar lesões, então, de articulações, fraturas, então, precisa também estar preparado para fazer essa contenção de forma adequada. Lesões por pressão, se ele ficar muito tempo contido na mesma posição, ele pode desenvolver algumas lesões por pressão, lesões no local da contenção também, então preciso ter todos esses cuidados. A gente deve, né, monitorar os sinais vitais desse indivíduo durante os procedimentos, então intervenção farmacológica ou contenção. Eu devo evitar o constrangimento, a exposição desnecessária dessa pessoa. A contenção deve ser segura e monitorada para evitar esses tipos de lesões que eu citei, dessas complicações e lesões que eu citei para vocês. Reavaliar a necessidade periodicamente dele estar contido e da administração de fármacos, né, desses medicamentos. Atentar para possíveis complicações com o PCR, então parada cardiorrespiratória, ulcerações, garroteamentos, que eu posso ter perda da circulação daquele membro e evoluir até para uma necrose, né, perda ali da funcionalidade daquele membro, porque ele ficou muito tempo garroteado e a circulação naquele local, infelizmente, foi interrompida. Queda ou enforcamentos também, a gente deve tomar cuidado com esse tipo de complicações relacionadas à contenção e manipulação dessa pessoa. E sempre, né, manter o monitoramento dos sinais vitais, como eu já falei. Nas tentativas suicidas, né, a gente tem um número, assim, no Brasil associado, 90% dessas tentativas estão associadas aos transtornos mentais. A gente pode ter a inclusão do álcool, então, do uso abusivo de bebidas alcoólicas, e também entre homens e idosos, né, a gente tem uma representação maior de tentativas suicidas. 70% dos casos de tentativa de suicídio são por intoxicação exógena, então o uso de substâncias, o uso abusivo de substâncias químicas, o contato com substância nociva, voluntariedade, então finalidade de extinguir a vida, acesso fácil às substâncias também facilitam, né, esse número de tentativas suicidas ser tão grande no Brasil. E a subnotificação, então, às vezes a gente tem um número maior do que está registrado, porém, a gente tem esse problema de subnotificação com todas as outras patologias também. Aqui uma imagem ilustrando, então, o acesso fácil, né, às substâncias nocivas, a voluntariedade, então, a vontade mesmo de extinguir com a sua própria vida, acesso fácil não a medicamentos, né, então, controlados, e a questão da subnotificação. Vou falar um pouquinho de epidemiologia, a gente tem uma representação, assim, da faixa etária de 15 a 39 anos, representa 51% das tentativas suicidas, a gente pensando em adultos na região do Maranhão, 56% são do sexo feminino, 73%, né, 73,4% são da cor parda, 37,8% do ensino fundamental incompleto e 27,6% dessas tentativas foram representadas por intoxicações por medicamentos. Tá? Isso é um estudo que foi realizado, então, no Maranhão, né, na verdade, um levantamento do Sinana, então, da notificação no Maranhão em 2010, tá? Além disso, a gente tem aqui, deixa eu só facilitar a visualização, no Rio de Janeiro, né, de 2006 a 2008, também as notificações representaram que o consumo de psicofármacos cresceu 5% ao ano, né, entre as mulheres.
A gente tem um predomínio de mulheres de 20 a 39 anos, principalmente com medicamentos e agrotóxicos, essas tentativas suicidas, e os homens com agrotóxicos, tá? Então, tem essa facilidade de acesso. Há um estudo realizado por Santos, com o título Suicídios e Tentativas de Suicídios por Intoxicação Exógena no Rio de Janeiro. Tá? Uma análise dos dados oficiais de informação em saúde. A gente também teve um estudo com crianças e adolescentes em Barra do Garças, tá? Vou diminuir para a gente ver certinho. 77 crianças com alimento e bebida, 48 adolescentes, né, que utilizaram medicamentos, 16%, né, tentativa de suicídio desse estudo foram, né, representam 16% foram tentativa de suicídio, 23% relataram que foi uma situação acidental, e dessas, a maioria a gente teve, então, a representação de mulheres de 15 a 19 anos que usaram medicamentos nessas tentativas suicidas. Então, estudo realizado por Oliveira, que, como título, né, perfil epidemiológico das intoxicações exógenas em crianças e adolescentes em município do Mato Grosso, tá? Em 2014. As ideias de morte, então, são ideias suicidas consistentes, estão relacionadas aos fatores estressores, então, os fatores psicossociais, preocupação em organizar o patrimônio, né, que nesse planejamento, então, existe essa preocupação em organizar o patrimônio, para quem que eu vou deixar o quê, e aí chega, então, à conclusão de que minha situação não tem solução, e acabou, e aí a pessoa comete, então, o suicídio ou as tentativas suicidas, tá? Então, primeiro, né, consiste nas ideias suicidas permanentes, persistentes, os fatores estressores psicossociais que essa pessoa está exposta, a preocupação em organizar o patrimônio e né, pensamento de minha situação não tem solução, para mim acabou, né, então eu vou tirar minha própria vida. 40 a 60% mencionam as ideias suicidas um mês antes em consulta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações. Por que você não quer viver? Né? A gente precisa questionar a subjetividade do que a pessoa está tentando te dizer. Lembra da comunicação terapêutica? A gente precisa perceber que o silêncio, né? A pessoa está tentando dizer alguma coisa também durante o silêncio, ou gestos, ou expressões faciais ou corporais. Naquele momento a gente precisa estar ali e perceber o que ela está tentando transmitir diante daquele comportamento. Então, a subjetividade das informações. E também a gente precisa ter cuidado com as próprias concepções. Então, olhem o número de 40% a 60% que chegam a tentar suicídio ou cometeram suicídio, mencionam ideias suicidas um mês, né, antes em consulta. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas informações, prestar atenção. A ideação suicida, quais são as possíveis motivações para essa ideação suicida? Por que aquela pessoa tem essa ideia de tirar a própria vida? Pode estar relacionada com abuso sexual, adolescência e velhice, agitação crescente, baixa autoestima, comportamento criminoso, delírios, desemprego, desesperança, perda familiar, religião protestante, tentativas anteriores, doença ou prejuízo físico familiar, epidemia de suicídio, estado civil, estresse crescente, falta de planos futuros, história familiar, homicídio, identidade de gênero, parto recente, transtorno psiquiátrico grave e repressão como defesa. Esses são as possíveis motivações, né, que podem ser relatadas numa ideação suicida, né, por um indivíduo que está com a ideia, né, de tirar a própria vida, cometer, então, o suicídio. Quando eu devo revelar o sigilo? Então, lembra que a gente falou das informações? Que a gente faz um contrato terapêutico com aquele usuário. Então, quando eu devo revelar esse sigilo? Quando eu devo revelar as informações? E a gente precisa deixar claro isso para o usuário. Eu entendo um jeito, né? A gente entende que temos um pacto e que você não queira que eu conte aos seus pais sobre essas ideias suicidas ou homicidas ou criminosas.
mas a situação está muito séria, né, quando a gente pensa na ideação suicida. Me preocupo com a sua segurança e com a segurança das pessoas que estão ao seu redor. Gostaria que você compreendesse minha preocupação. Preciso falar com seus pais responsáveis sobre o que está acontecendo e pedir ajuda deles neste momento, até que você melhore. Então, quando eu vou quebrar o sigilo e de que forma eu vou quebrar esse sigilo? Tá? Isso é um exemplo que eu preciso deixar claro para o meu usuário, né, para o indivíduo, que eu vou revelar essas informações, porque neste momento ele precisa de ajuda. E como a gente faz essa avaliação do comportamento suicida? Primeiro, tentativa de suicídio grave, ideação persistente, precisa avaliar se a pessoa apresenta essas situações. Ideação persistente, então o tempo todo ela está pensando e relatando sobre isso. Pouco suporte familiar, transtorno psiquiátrico grave, baixa adesão ao tratamento, pior aguda do quadro psiquiátrico e intenção suicida reativa. Então, eu vou indicar né, o tratamento intensivo. Existem condições clínicas, sociais ou familiares de tratamento domiciliar? Sim, então, CAPS intensivo. Se não, internação hospitalar. Então, se eu não tenho o apoio familiar domiciliar, eu decido pela internação. Uma outra situação, né? Plano ou método de baixa letalidade, bom apoio psicossocial, comportamento autolesivo crônico e menor gravidade, a gente pode indicar tratamento ambulatorial e a gente vai ter pouco benefício com a internação hospitalar, porque não tem necessidade, porque é um quadro leve. CAP semi-intensivo ou não intensivo. Se houver uma piora do quadro, eu volto para a avaliação do lado esquerdo aqui, se tem indicação de tratamento intensivo ou não. Tá? Esse tratamento intensivo vai ser o número e a frequência com que esse usuário vai até as consultas com o médico, com o psicólogo e com a enfermeira do CAPS. Em qualquer das situações, então, diagnóstico precoce, supervisão sistemática, suprir demais necessidades e encaminhar após alta. Então, a gente precisa dar atenção para todos esses pontos. Então, diagnóstico precoce de uma ideação suicida, a supervisão sistemática desse indivíduo, suprir as demais necessidades, então a gente precisa pensar no contexto social que esse indivíduo está inserido e encaminhar após a alta, então, após o tratamento desse indivíduo. Quais são os fatores que estão relacionados, então, com o sucesso da abordagem terapêutica? A rede de apoio, os agravantes e os atenuantes. Então, a experiência do terapeuta é um fator que vai influenciar no sucesso da minha abordagem terapêutica. O acompanhante, né? Então, a pessoa que vai acompanhar esse indivíduo nas consultas, no tratamento. O tratamento do transtorno mental e as comorbidades. As ações de desintoxicação química, a utilização de psicofármacos, a estrutura do serviço e a consistência da equipe durante o tratamento desse indivíduo e a reversibilidade do quadro são fatores que estão relacionados, então, com o sucesso da abordagem terapêutica. O contrato terapêutico, como a gente já tinha comentado, ele vai estabelecer pactos com esse sujeito. Qual é o tipo de serviço que eu acolho neste momento? A gente precisa decidir o que é melhor para ele, juntamente com ele, né, e com os familiares, o que é melhor para ele naquele momento. O que ele pode esperar de serviço e de você como profissional da saúde, né, como estudante da saúde, né, da área de saúde. Quando ocorrer a desestabilização, como a equipe intercederá e o que esperar da família. Então, dentro do contrato terapêutico, a gente precisa deixar todos esses pontos claros, tanto para o indivíduo, como nós, como profissional, e para a família. E onde isso vai acontecer, né? Então, a gente tem as classificações do CAPS, então a gente pode ter o CAPS 3, CAPS 1 e 2 intensivo, a gente tem os serviços de urgência e emergência, os leitos em hospital geral, as enfermarias, hospital-dia e que formam, então, a rede de atenção psicossocial, como a gente já falou nas primeiras aulas, que são responsáveis pelo fornecimento de estrutura e atendimento para esses indivíduos com transtornos mentais e crises psíquicas. O usuário precisa conhecer regras, né, e precisa ser informado sobre o processo de crise. Então, tomar consciência sobre o seu próprio comportamento, para que ele também consiga procurar ajuda no momento certo.
Os agentes terapêuticos ou continentes adicionais, né? Então, bombeiros, polícias, vizinhos, devem ser acionados em último caso. Então, a gente precisa tentar resolver essa situação da melhor forma possível, da forma menos agressiva, que não exponha, né, esse usuário a situações de constrangimentos. E aí, a utilização de fármacos, se necessário, e a contenção, né, se a gente não conseguir controlar, né, essa crise ou essa agitação psicomotora apenas com os medicamentos, certo? E, né, o hospital psiquiátrico, ele deve ser o último recurso, como a gente viu da reforma psiquiátrica aí. Então, a gente tem tem leitos, né, em hospital geral para internação. E a alternativa à escolha de uma internação em hospital psiquiátrico, ele deve ser o último recurso, quando todas as possibilidades do cuidado psicossocial forem esgotados dentro daquela rede de atenção psicossocial, aí sim pode ser utilizado esse recurso, mas primeiro a gente precisa de esgotar todas as possibilidades dentro da rede de atenção psicossocial para resolver a situação, né, e o quadro daquele indivíduo na sua situação, nos seus agravos dentro dos transtornos mentais. E aí fica uma pergunta para vocês refletirem, né, para a gente finalizar, então, essas aulas. Que tipo de profissional você tem escolhido ser? Então, eu espero que vocês reflitam sobre essa questão, né, para a gente finalizar a aula, e a gente pode comentar sobre ela, então, no dia da apresentação dos estudos de caso. Então, que tipo de profissional você tem escolhido ser? Quais são suas ações, quais são seus comportamentos, quais são seus preconceitos, quais são suas ideias, né, seus pensamentos em relação a tudo isso que a gente viu nessa disciplina e que vocês têm conhecimento aí diante de todos os problemas que a gente tem passado e contato com pessoas com transtornos mentais. Então, a gente precisa avaliar nossas condutas, nossas crenças, nossas verdades. Então, até que ponto isso vai interferir na vida de uma outra pessoa. Ok? Muito obrigada pela atenção. Eu espero vocês semana que vem para a apresentação dos estudos de caso e a realização do teste final.